Olá, sejam bem-vindos ao 3x4, o programa da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje você vai conhecer uma pesquisa que visou analisar se existe alguma relação entre as doenças periodontais e o câncer de cabeça e pescoço. Entre as doenças que mais preocupam o ser humano está o câncer. Trata-se de um crescimento desordenado de células, originando tumores. Eles invadem tecidos e órgãos e podem se espalhar para outras regiões do corpo. É o chamado processo de metástase. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a doença mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo todo. Somente no Brasil, em 2016, são estimadas quase 600 mil ocorrências de câncer. A Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, tem uma clínica multidisciplinar que faz pesquisas e trata a saúde bucal de pessoas com câncer. E mais da metade desses pacientes tem um tipo específico da doença, o câncer de cabeça e pescoço. Na realidade, o câncer de cabeça e pescoço ele se divide em algumas áreas. O Instituto Nacional do Câncer divide como câncer de cavidade oral, que é essa região da boca, de laringe, de rinofaringe, mas na realidade todos eles fazem parte dessa região e é considerado câncer de cabeça e pescoço. É um câncer que tem uma mortalidade alta por diagnóstico precoce e tardio, e às vezes nem tanto o diagnóstico precoce e tardio. Se diagnostica, mas o processo do Sistema Único de Saúde, até conseguir fazer os exames de tomografia complementares, até fazer a cirurgia e começar o tratamento, isso é muito lento ainda no país, mesmo no nosso estado. Mesmo com leis que... Mesmo com leis, na realidade não temos ainda uma infraestrutura e nós vivemos num estado que isso ainda funciona bem. Então acaba retardando muito. O câncer de cabeça e pescoço ele chega a duplicar de tamanho de um mês para o outro. Então um tumor que é pequeno inicialmente, até o paciente conseguir receber o tratamento para ele já está em um tamanho que tem risco de metástase e a mortalidade aumenta. E não é somente com relação à progressão e à gravidade do tipo de tumor. Na realidade, uma outra preocupação é com relação à recidiva. É um tumor, é um câncer que recidiva muito facilmente. Então, mesmo tratando, a incidência de recidiva é muito alta. Para tentar entender melhor a ocorrência do câncer de cabeça e pescoço, pesquisadores da FOB desenvolveram um estudo clínico com esses pacientes. Eu estou aqui com o Vitor, que foi o pós-graduando que dedicou seu mestrado para estudar esse assunto. Vitor, como que surgiu a ideia dessa pesquisa? Bom, a ideia para essa pesquisa surgiu numa conversa com a minha orientadora, a professora Eliana Santana, que a gente vê bastante na periodontia o estudo da medicina periodontal, que é como a doença periodontal pode influenciar outras condições sistêmicas no organismo. E eu sempre tive esse interesse em trabalhar com paciente oncológico. Conversando com ela, ela comentou sobre a clínica multidisciplinar aqui da faculdade, que o professor Paulo desenvolve uma pesquisa bem ampla com o paciente oncológico, e a gente foi conversar com ele. E a partir disso, a gente foi conversando e acabou desenvolvendo o projeto.
que se observa é que a boca consegue impactar em algumas condições. E então já tem bastantes estudos avaliando questão de condição periodontal com diabetes, com problemas pulmonares, cardíacos. E agora a parte da oncologia também está sendo bastante visitada para avaliar qual que é a relação entre a doença periodontal com alguns outros cânceres em vários sítios diferentes. A orientadora da pesquisa explica que o estudo envolveu 80 voluntários. Nós fizemos a análise da condição periodontal do paciente, dividimos os pacientes em alguns grupos, sendo um grupo antes do tratamento oncológico, outro grupo depois do tratamento oncológico e outro grupo controle, que eram com pacientes que não são diagnosticados com câncer, são pacientes saudáveis sistemicamente. E o objetivo disso foi a gente comparar, ou avaliar, melhor dizendo, se a condição periodontal dos pacientes com câncer em tratamento ou antes do tratamento é pior do que aquela observada em pacientes saudáveis do ponto de vista sistêmico. A gente fez uma análise do periograma, que é um exame básico da periodontia, onde a gente consegue avaliar qual sítio que tem doença periodontal, onde houve perda de gengiva, perda de osso ao redor do dente, houve uma perda de estrutura, e onde tem algum sítio inflamado, que é observado pela presença de sangramento gengival, a quantidade de placa que esses pacientes tinham em boca, e também avaliamos em radiografia a perda óssea interproximal desses dentes. Em paralelo, a gente aproveita a oportunidade para avaliar a condição, o impacto que a condição bucal exercia sobre a qualidade de vida desses pacientes. E isso foi como que vocês fizeram essa avaliação da qualidade de vida? A qualidade de vida ela foi feita por meio de um questionário que a gente utiliza, que chama o RIP14. É um questionário bastante consagrado já, onde a gente faz 14 perguntas para esse paciente. Essas 14 perguntas são divididas em 7 dimensões diferentes e cada dimensão dessa corresponde a um espectro dessa qualidade de vida. Seria então a dor, limitação funcional, incapacidade psicológica. Então a gente consegue mensurar cada dimensão e comparar com alguns outros públicos. Após analisar todos os dados, os pesquisadores comprovaram que realmente existem indícios da relação entre a doença periodontal e o câncer da cabeça e pescoço. Com isso, a gente conseguiu observar que há indícios de que em pacientes que têm mais de 50% dos sítios dentários com a presença de doença periodontal, havia um aumento do risco de desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço. Também observamos que em pacientes que tinham uma perda observada radiograficamente de tecido ósseo maior do que 4 milímetros, então uma distância maior que 4 milímetros entre crista óssea e a junção cemento-esmalte do dente, também havia um risco aumentado de desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço. Quanto ao impacto de qualidade de vida, os pacientes acabavam tendo um impacto maior do que os pacientes que não tinham câncer também. Fica muito claro com as pesquisas que já existem, com as desenvolvidas aqui agora, com a periodontia aqui na clínica multidisciplinar, com relação a processo de inflamação. A inflamação crônica, que é decorrente das doenças próprias da boca, principalmente aí relacionado com doença periodontal, que é a doença de gengiva, tem uma relação com várias doenças sistêmicas e é uma preocupação. Então, a prevenção das doenças da boca, antes que apareça uma outra doença mais grave, que são doenças fáceis de se resolver pelo dentista, elas precisam ser cada vez mais bem cuidadas e mais discutidas, mais divulgadas para a população, para que se possa cuidar com relação a isso. Isso é importante também porque normalmente o câncer estava associado com a presença do fumo, do paciente ser fumante ou de ser etilista. E no trabalho dele nós encontramos que a relação da doença periodontal com o câncer independe do fato do paciente ser fumante ou ser etilista. Ou seja, a doença periodontal era um fator de risco diferente presente nesses pacientes. Um fator de risco a mais, então. Exatamente, um fator de risco a mais. Com os resultados em mãos, os pesquisadores planejam continuar nessa linha de pesquisa, para obter mais evidências científicas dessa ligação entre o câncer e a doença periodontal. Os próximos passos seriam a gente avaliar todas essas relações do ponto de vista biomolecular. Então, a doença periodontal é uma doença inflamatória crônica,
onde vários fatores inflamatórios são liberados na corrente sanguínea. E ela se caracteriza por ser uma doença assintomática, que não dá sintoma. Então, às vezes, o paciente, quando ele vai nos procurar para tratamento, é porque ele já está numa condição muito avançada. E ela tem uma duração muito longa, então o paciente fica vários anos com o problema. E vários anos jogando no organismo essa série de substâncias inflamatórias, e é exatamente por isso que nós acreditamos, é exatamente aí que nós acreditamos que esteja o link, a associação entre a doença periodontal e o câncer. Então, uma próxima etapa seria a investigação desses fatores moleculares que relacionam diretamente uma condição com a outra, né? A doença periodontal com o câncer. Na realidade, a junção de grupos de pesquisa e áreas de pesquisa, esse é o grande passo, que é o que possivelmente deve acontecer a partir da pesquisa dele, que foi uma pesquisa clínica. Essa pesquisa passa a ter precisa ter um comportamento laboratorial envolvido, onde se estude de uma forma mais aprofundada agora substâncias químicas no organismo, eventos celulares, moleculares, e aí juntando com a doença de gengiva, doença periodontal, os pacientes com câncer, se possa entender de uma forma mais profunda isso e identificar exatamente que fatores estão mais relacionados para que nós possamos trabalhar então claramente com prevenção e ter aí um subsídio, inclusive, para ajudar a indústria farmacêutica para as quimioterapias-alvo para esses pacientes, que isso é um desenvolvimento constante na pesquisa mundial. Eu acho que nós podemos contribuir, sim, com mais condições de diagnósticos e de detalhes com relação ao porquê isso acontece e como acontece. Ô Vitor, qual que é a importância, para a gente finalizar, de pesquisas que tentam entender melhor como que funciona o câncer, essa doença aí que preocupa tanto o ser humano? Então, é tremendamente importante porque é uma doença que, especificamente, o câncer de cabeça e pescoço tem uma sobrevida baixa, então são uma sobrevida de 50% aí em 5 anos, muito devido ao diagnóstico muito tardio. Então, qualquer pesquisa, qualquer programa que consiga um diagnóstico precoce ou então uma prevenção do câncer é muito importante, tanto para a população como para a redução de gasto da saúde pública e todo nesse sentido.